Bom, e para falar um pouco mais sobre essa polêmica envolvendo a proibição do uso do aplicativo, a gente conversa agora com Marcelo Brito, presidente da Comissão de Trânsito, Transporte e Mobilidade da OAB. Boa tarde, Marcelo. Eu começo lhe perguntando sobre essa ação popular que foi dada entrada. Realmente pode reverter essa decisão da Câmara? Bem, a questão do funcionamento do Uber ela ainda é um impasse no que diz respeito ao aspecto legislativo, né? O Congresso tem avaliado a matéria, já foi aprovado na Câmara, a matéria seguiu para o Senado. Quem entende que o Uber é proibido, ele se sustenta na tese de que o trânsito, o transporte e o direito do consumidor, eles devem ser regulados pela União. E quem, porventura, já defende o Uber, entende que a Política Nacional de Mobilidade Urbana contemplou o transporte individual, privado de passageiros, né? Só que o que nós temos que avaliar é que as grandes cidades que enfrentaram os grandes problemas de mobilidade urbana, elas investiram na diversidade dos seus modais, ou seja, transporte coletivo de passageiro, BRT, VLT e, conjuntamente, os aplicativos de transporte de passageiros, como o Uber e similares, né? O principal exemplo seria a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo entendeu que não poderia fechar os olhos a esta realidade e, ao invés de proibir definitivamente, optou por regulamentar o funcionamento do Uber na cidade. Isso inclui, lógico, o cadastramento de motoristas, o cadastramento dos veículos e o recolhimento de impostos e tributos, né? O Uber não pode ficar acima do bem e do mal. Agora, a Câmara de Vereadores de São Luís, ela tem propriedade de determinar a proibição do Uber? Bem, particularmente eu entendo que o município ele tem a prerrogativa de regulamentar a questão do transporte municipal, né? Agora, na minha avaliação seria se a Câmara realmente fez um debate que pudesse contemplar os interesses da cidade, né? E no que diz respeito da cidade, tanto no que diz respeito aos seus contribuintes, como também no que diz respeito à mobilidade urbana, né? Então, nós temos aí algumas entrevistas e pesquisas que a grande maioria da população aprova a utilização desses aplicativos e esses aplicativos, inegavelmente, contribuem para a superação desse modelo de transporte baseado no transporte privado individual, ou seja, nenhuma cidade no mundo comporta com que todos os seus contribuintes, todos os seus cidadãos possuam um veículo para se locomover. Então, o Uber, esses demais aplicativos, o transporte coletivo e os outros modais são ferramentas para contribuir nessa cidade com uma mobilidade mais efetiva e mais sustentável. Então, faltou, por exemplo, uma audiência pública, ou então ouvir, inclusive, outros trabalhadores para que essa decisão pudesse ser tomada de forma mais legalizada, né? Eu acredito nessa hipótese. A Câmara Municipal, apesar de representar a cidade, ela poderia ter feito um debate mais amplo, ouvindo efetivamente a cidade, as pessoas que usam esses aplicativos e que poderiam contribuir realmente para um trânsito mais sustentável. Agora, você citou que outras cidades do país também enfrentaram problemas com aplicativos como o Uber. Por causa do inchaço de São Luís e da precariedade do nosso transporte, aí sim caberia um transporte alternativo como aplicativos como o Uber, é isso? Isso, olha, eu acredito que a cidade ela perdeu uma oportunidade de discutir profundamente o seu sistema de transporte. A licitação foi feita recentemente, vem a contribuir com essa superação desse modelo que há anos estava defasado, mas esse processo de licitação, porventura, por exemplo, não contemplou o Uber, não contemplou o transporte alternativo da área Itaquibacanga, que hoje também é uma realidade, é um problema que nós estamos enfrentando, inclusive com essas recentes manifestações. Porque incluir o transporte alternativo hoje na área Itaquibacanga, por exemplo, nós iríamos afetar no equilíbrio econômico-financeiro das empresas que ganharam a licitação daquela região. Então, incluir o transporte alternativo nessa região, você vai ter que alterar a remuneração das empresas que venceram. Então, ou a cidade vai pagar por meio de um aumento da tarifa para compensar as empresas, ou então você não vai ter como incluir
esse transporte alternativo, porque o empresário que venceu a licitação, ele venceu dentro de uma perspectiva, dentro de um cenário que hoje pode ser modificado. Agora você, como presidente da Comissão de Trânsito, Transporte e Mobilidade da OAB, qual seria a saída realmente para que o cidadão ele possa ser contemplado, tenha dias melhores com relação ao transporte? Olha, eu entendo que o Uber ele vai comprometer, de certa forma, a remuneração dos taxistas que hoje atuam na cidade. Mas, acima dos interesses de uma determinada classe, nós temos os interesses também da sociedade, que tem o direito de escolher, né, entre os serviços, aquele que melhor atende no que diz respeito a preço e qualidade. Só que eu também entendo que o Uber ele não pode funcionar sem uma regulamentação efetiva. O usuário que pega um carro do Uber, ele precisa ter esse conhecimento do carro que ele está utilizando, do motorista, porque os taxistas já passam por esse escrutínio. E também eu entendo que o Uber também deve passar por esse escrutínio. Ok, muito obrigada, Marcelo Brito, presidente da Comissão de Trânsito, Transporte e Mobilidade da OAB. Obrigada pelos esclarecimentos. Muito obrigada.